galerinha, olha aí, vídeo 2 de impulso e quantidade de movimento. Lembra que no primeiro vídeo nós paramos exatamente aqui que a variação da quantidade de movimento é igual ao impulso da força resultante. Paramos exatamente aqui. E agora vai começar uma brincadeira bem interessante. Nós agora vamos falar de sistema isolado. Nós não estamos mais falando de um corpo. Nós estamos falando de um sistema. Então, imagine você que eu e essa antena aqui sejamos um sistema. Tá? Então, olha só. Eu vou fazer uma força de atração nessa antena. Vocês vão estudar comigo ainda que a atração gravitacional seria a quarta lei de Newton, fora aquelas três. E a antena me atrai, ação e reação. Tá? Então nós temos uma força de ação e reação. Se nós somarmos essa força, tá? Só eu e a antena, vai dar zero, porque é ação e reação. Aí você vai dizer assim: professor, o senhor disse que a ação atua num corpo e a reação no outro, e que elas nunca poderiam estar no mesmo corpo, e não estão. A ação está em mim, a reação está na caneta ou vice-versa, mas agora nós somos um sistema. Então, quando nós somarmos essas forças internas, vai dar zero, porque não existe nunca uma única força no universo. Sempre vai existir um par dela, que é a sua reação. Ok? Então agora, se liga muito nisso. Eu estou falando de sistema, não mais um corpo. A força resultante num sistema, ela é dada pela soma das resultantes internas, que eu acabei de colocar e explicar aqui para você, que vai dar sempre zero, porque todas as forças internas, elas vão ter a ação e a reação. Então, quando a gente for somar todas as forças internas do sistema, tem que dar zero. E um sistema só será isolado, agora isso aqui é uma condição, se a resultante externa for zero também. Então, eu estou tratando de sistema isolado. Então, a resultante das forças externas tem que ser zero obrigatoriamente. Então, por favor, isso eu sei que já vai dar zero naturalmente. E a condição de um sistema ser isolado é que a resultante externa tem que ser zero. E aí o que acontece? Se eu já digo que o sistema é isolado, eu posso garantir que a resultante vai dar zero. Zero mais zero vai dar zero. Se a resultante vai dar zero, lembra do impulso? O impulso é força vezes tempo. Então, o impulso da força resultante vai ser zero. Por quê? Porque a força resultante deu zero. Se a força resultante deu zero, então o impulso da força resultante vai dar zero. Bom, com isso, vamos voltar aqui. Nós paramos exatamente aqui. A variação da quantidade de movimento é igual ao impulso da força resultante, que num sistema isolado, somente no sistema isolado, o impulso da força resultante vai dar zero. Tá ok? Então, o que vai acontecer? A quantidade de movimento final vai ser igual à quantidade de movimento inicial, tá? Só que nós, no lugar de chamarmos de quantidade de movimento final e inicial, nós vamos chamar de quantidade de movimento antes, que é a inicial, e a quantidade de movimento depois. Lembrando novamente, estamos nos referindo ao sistema isolado. Então, que antes igual a que depois. Isso aqui tem um nome: princípio da conservação da quantidade de movimento. Princípio da conservação da quantidade de movimento. Então, ó, o que a gente tem que
frisar aqui para vocês é que nós não estamos mais trabalhando com o corpo, e sim com o sistema. Corta para o outro lado, por favor. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho uma arma, né, e um projétil. A bala, né? Projétil. Está aqui. Arma, projétil. Tá? Então, deixa eu pegar uma canetinha. Olha o que a gente tem. Antes, eu tenho a massa da arma e a massa do projétil. Tá ok? Beleza. Tá tudo paradinho. Tudo em repouso. Então, a quantidade de movimento antes, que eu vou passar a chamar de QA, tá? Tem que ser igual a QD, que é quantidade de movimento depois. Então, repare o seguinte, por que Q antes é zero? Porque é a massa dos dois, da arma mais do projétil, vezes a velocidade deles. Como eles não têm velocidade, dá zero, né? Zero vezes a massa vai dar zero. Então, a quantidade de movimento antes dá zero. Então, eu posso garantir, pelo princípio da conservação da quantidade de movimento, que a quantidade de movimento depois tem que dar zero. Bom, o que nós sabemos que acontece depois? Nós sabemos que depois que dá o tiro, a arma, o projétil vai para a direita. Então, velocidade do projétil, tá? Massa do projétil e a quantidade de movimento do projétil, que é dado por massa do projétil vezes velocidade do projétil. Pronto. Tá ali. Isso é o que eu sei. Mas peraí. A quantidade de movimento depois não tem que dar zero? Tem. Então, se eu tenho uma quantidade de movimento para a direita, obrigatoriamente eu vou ter que ter uma quantidade de movimento para a esquerda, para poder anular aquela do projétil. Então, quem é que vai vir para a esquerda? A arma. Então, eu já acabei de descobrir que eu tenho uma quantidade de movimento da arma, uma quantidade de movimento da arma, que é igual a massa da arma vezes uma velocidade da arma também, que não está desenhada ali. Então, agora eu sei que eu tenho aqui, uma velocidade, tá, da arma. Eu tenho uma velocidade da arma e, consequentemente, eu tenho a quantidade de movimento da arma, porque a quantidade de movimento depois tem que dar zero. Bom, então, usando o princípio da conservação da quantidade de movimento, eu chego à conclusão que este vetor, quantidade de movimento da arma, tem que ser igual a este vetor, quantidade de movimento do projétil em módulo. Tá? Então é fácil. Vamos escrever aqui, a massa da arma vezes a velocidade da arma. Tem que escrever, né? Deixa eu botar aqui arma. A massa da arma vezes a velocidade da arma tem que ser igual à massa do projétil vezes a velocidade do projétil. Bom, repare que agora eu não estou botando mais setinha, porque eu estou falando do módulo dos vetores. Eles têm que ser iguais. Beleza? Então, essa velocidade da arma, inclusive essa velocidade, ela é chamada, deixa eu escrever aqui, de velocidade de recuo. Velocidade de recuo da arma. Tá? Então, se a bala vai para frente, a arma vai para trás. Isso não quer dizer ação e reação, não. Isso quer dizer princípio da conservação da quantidade de movimento. Ok? E a gente pode calcular a velocidade de recuo. A velocidade de recuo da arma
olha aqui, é igual, ó, a massa, só um minutinho, a massa do projétil vezes a velocidade do projétil dividido pela massa da arma, ok? Então, gente, olha que interessante. Agora falando para vocês, se eu pego uma arma, nunca tirei na minha vida, realmente nunca tirei, se isso acontecer comigo, eu já sei fisicamente que haverá o recuo, mas quem não sabe física? Então eu pego uma arma, eu miro no local e eu disparo. Eu não estou esperando que a arma vai dar um coice. Eu não estou esperando que ela vai ter uma velocidade para trás. Então é fato. E olha só, essa velocidade da arma, tá? Quanto maior for a massa da arma, menor vai ser a velocidade de recuo, tá? Mas se não fosse arma, eu queria agora mostrar para vocês o seguinte: se eu pegasse a arma assim, conforme o policial é treinado a fazer, então agora eu estou associando a minha massa junto com a da arma. Então essa massa aqui agora vai crescer muito, que agora é a minha massa mais a da arma que está associada, tá? Quando essa massa cresce, o policial não sente praticamente a velocidade de recuo, diminui consideravelmente. Então, não é assim que se atira, só nos filmes, né? É assim que se atira, e fazendo a base, eles fazem a base para poder atirar. Então, é a massa do corpo deles mais a massa da arma que vai contar no recuo. Entendido isso? Gostou? Não esquece, olha aqui, ó, olha o joinha. Se não gostou, guarda pro teu coração, tá ok? Se inscreveu no canal? Ah, já? Beleza, se não, se inscreva, ative o sininho e ó, todo dia dica no Instagram, todo dia. Vídeos, segunda, quarta e sexta. Na parte da tarde sobe um vídeo, até às 18 horas mais ou menos, ok? Professor Rezende, RTK Concursos, até o próximo vídeo de quantidade e movimento.